que é o hedonismo? Do que se trata o hedonismo para a gente fazer depois os desdobramentos necessários? Tá, essa palavra hedonismo evoca hedon, no grego, que significa prazer, ou a busca pelo prazer. E enquanto ideia, né, o hedonismo, ele nasce lá no século VI a.C., primeiro com Arístipo de Cirene, que foi um pensador, que via na busca pelo prazer um dos objetivos da vida humana, já que o ser humano é dotado de inúmeras faculdades. Aliás, esse filósofo, ele foi um dos discípulos de Sócrates, né, segundo os escritos. E verificando, né, o ser humano, as suas potencialidades, ali aquele princípio, o início daquele período filosófico de análise sobre o ser humano, né, já abandonando a era da cosmologia, né? Aliás, só para ficar claro, na verdade, essa foi a grande mudança de paradigma. Sim. Antes de Sócrates e depois de Sócrates. Exatamente. Né? A filosofia pré-socrática, muito mais ligada a questões relacionadas à natureza e tudo mais. E o homem, a partir de Sócrates, entra na discussão. Só para pontuar. Então, e justamente por ser um discípulo de Sócrates, Arístipo de Cirene começa também a desenvolver as suas teorias. E o que ele observa? E o ser humano é dotado de várias faculdades interiores, né? Razão, inteligência, memória, vontade. E ele percebe algo que vai ser, posteriormente, pauta de muitos processos filosóficos, que a vontade move o ser humano. Certo. Então, de fato, nós somos assim. Se, por exemplo, eu preciso de água para sobreviver. Sem água, eu não vivo. O meu corpo, porque sabe disso, por mecanismos biológicos, ele precisa realizar um processo interior biológico para me mover à água. Certo. Nós damos o nome de sede. A sede, o que é? A vontade me movendo em direção a um objeto do qual eu dependo. Se não existir essa vontade, eu não me movo em direção ao objeto. E o prazer, ele é justamente a recompensa cerebral, interior, a recompensa emocional, para que eu seja reforçado positivamente a buscar aquilo. Se não houver um prazer nas coisas mais essenciais para manutenção da vida humana, o ser humano não se move pela sua vontade em direção àqueles objetos. Então, eu preciso de água, a vontade me move. Ao encontrá-la e bebê-la, eu sinto prazer. Certo. Eu preciso de comida, se eu não comer eu morro. Então, a vontade me move, e ao obter esse objeto, eu sinto prazer. A sexualidade, a espécie precisa se perpetuar. Se não houver um prazer no ato de reprodução, a humanidade não se move e a espécie acaba. E assim por diante. No sono também, para refazer as energias. Então, existe uma finalidade no prazer. O problema é que Arístipo de Cirene dizia que a busca pelo prazer, portanto, já que o prazer está ligado a tudo aquilo que é essencial para a manutenção da vida humana, então, se nós pautarmos a nossa vida numa busca pelo prazer, por consequência, nós estaremos envolvidos em coisas saudáveis, em coisas essenciais à vida humana. Então, ele defendia a busca pelo prazer como um valor, daí o nome hedonismo, ou seja, o prazer no centro. Certo. Quem amenizou isso, um pouco mais, foi o epicurismo, que aí é mais lá para o século III depois de Cristo, bem uns 200 anos depois de Arístipo. Se não me falha a memória, padre, Epicuro morreu em 270 a.C. Ele dizia que sim, o prazer é um valor, mas o que está no eixo do epicurismo era a busca por meios de evitar o sofrimento na vida humana. Tá. Então, o que está em pauta é o sofrimento e não o prazer, como era para Arístipo. O que está em pauta é o sofrimento. Pois bem, como evitar o sofrimento? E aí, ele vai delinear vários meios para se fugir do sofrimento. Um deles é o prazer.
Então, o prazer como meio para fugir do sofrimento. Veja aqui a diferença entre o hedonismo radical e o lugar do prazer nas teses de Epicuro. Aqui em Arístipo, o prazer é um valor em si mesmo. Já no epicurismo, ele é um meio e não um valor em si mesmo, e justamente por isso no epicurismo se ensina que é preciso distinguir prazeres lícitos de ilícitos, é preciso que haja um freio na busca pelos prazeres. Por quê? Porque como a pauta do epicurismo é a busca de uma vida com menos sofrimentos, o epicurismo diz o seguinte, que o prazer ele precisa ser buscado sim, na medida em que ele coopera para esse propósito, que é o de fugir do sofrimento. Mas, se eu busco prazer de forma desordenada, sem freio, ele pode se tornar um vício. E tornando-se vício, ele pode ocasionar outros sofrimentos. E aí a busca pelo prazer virou um boicote e não um meio para evitar o sofrimento. Então, só recapitulando, na primeira vez que na história da filosofia do pensamento ocidental, à medida que essa corrente filosófica que nasceu na Grécia, que é esse culto, colocando o prazer como felicidade, como princípio, como fim de todas as coisas, depois de um tempo, mais ou menos lá 3 séculos antes de Cristo, com Epicuro, que ele coloca, vamos dizer assim, freios nessa discussão, me parece uma coisa até mais madura. Sim. A nossa geração, nós herdamos toda essa tradição, mas o homem nunca deixou de ter ali uma relação abusiva com o prazer em si. Em poucas palavras. Aliás, um parênteses aqui, Padre Douglas. O epicurismo, desse pensador Epicuro, e também aliado com uma outra corrente filosófica, que a gente não vai falar aqui agora porque não é o assunto, dos estoicos, estoicismo, são essas duas correntes de pensamento que Paulo, quando esteve lá em Atenas, que ele vai pregar lá em Atenas, ele encontra alguns filósofos, pregam para eles não dão muita bola, justamente eram dessas duas correntes, Só para um parênteses aqui também para a gente se situar. Sim. São Paulo, por exemplo, de certa forma, enfrentou esse tipo de discussão na época dele, já que o epicurismo era tão presente. Só um parênteses aqui, mas